Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Catarina e eu moro na Suécia há 5 anos e compartilho aqui um pouco da minha vida no exterior e minhas experiências, agora ainda mais sendo mãe de primeira viagem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que é bastante sensível, mas importante de ser abordado, que é engravidar após uma perda gestacional. Eu realmente espero que você nunca passe por isso, mas se você já passou, conhece alguém que passou, esse é uma experiência muito desafiadora e que não é tão falada ainda, que é vista como um tabu. Então a gente precisa cada vez mais falar, acolher umas às outras. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Agora eu tô grávida de 18 semanas do meu terceiro filho, que no caso são 2 anjos e um que está aqui na barriga. O processo de engravidar após uma perda gestacional traz uma carga emocional muito grande. Quando a gente descobriu que a gente estava que nós estávamos grávidos do nosso primeiro bebê no início de 2025, foram muitos planos feitos, foi assim, muita alegria. E a gente sempre acha que tudo vai dar certo, pelo menos eu tento ser sempre positiva com tudo que acontece na minha vida. Então, logo que eu engravidei, descobri a gravidez, a gente ficou muito feliz, fizemos muitos planos e algumas semanas depois eu comecei a ter um sangramento que foi confirmado quando eu fui no hospital que a idade gestacional não era compatível com o que estava no ultrassom e que realmente poderia ser um aborto espontâneo. E ao decorrer das semanas, realmente foi um fluxo muito grande de sangue e a gente acabou confirmando a perda do nosso bebezinho. Quando isso aconteceu ainda pela segunda vez, foi ainda mais frustrante e repleto de perguntas: por que isso está acontecendo comigo? Se tem alguma coisa errada com o meu corpo? O que é que eu estou fazendo de errado? E muitas vezes, se isso acontece ou já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, provavelmente a pessoa vai estar se perguntando as mesmas coisas. O ponto é, quando a gente descobriu a nossa terceira gravidez, claro que a gente ficou super feliz, mas essa felicidade veio repleta também de ansiedade, de angústia e de medo, para saber se realmente era naquele momento, daquela vez que a gravidez iria para frente. E é muito trabalho na fé, muito trabalho na gratidão e meditação para poder me acalmar, e eu tenho certeza que para alguém que passou por isso, formas diferentes podem ter funcionado, assim, atividades diferentes, práticas diferentes podem ter funcionado para ajudar nesse controle da ansiedade. E um ponto importante a ser trazido é que, de certa forma, você tenta se proteger um pouco de viver essa felicidade toda com medo de se frustrar novamente. E a gente faz isso não apenas em relação à maternidade, mas também em relacionamentos. E com a perda gestacional, isso fica ainda mais evidente. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, se a pessoa for aberta o suficiente para ter te contado isso, ou você ficou sabendo, seja mais gentil, tente ajudar de alguma forma. Talvez essa pessoa só queira um abraço, só queira ser acolhida. E é muito importante, durante esse processo, que a gente aprenda a lidar com os nossos sentimentos. A experiência aconteceu para mim pela primeira vez, eu fiquei me perguntando sobre tantas coisas que aconteceram, que estavam acontecendo na minha vida, como se eu estivesse fazendo algo errado, e muitas das vezes não é o que você fez de errado, mas é porque precisa acontecer ali aquela experiência, por mais desafiadora que ela seja. E para mim o mais difícil foi aceitar todos aqueles sentimentos que eu estava sentindo naquele momento, toda a raiva, toda a angústia, toda a frustração, e entender que aceitando era a melhor forma de eu também poder viver com aquele sentimento, porque você vai sentir um luto muito grande por uma pessoa que você nem chegou a conhecer. E isso é muito perturbador, precisa ser muito gentil com você e deixar você sentir o que você precisar sentir. Foram momentos que eu precisei ficar sozinha por muito tempo, eu quis ficar no meu canto, que eu não quis falar, que eu precisei chorar muito. E talvez você, se passou por algo do tipo, tenha reações parecidas ou tenha reações totalmente diferentes, mas tente não fugir
dos sentimentos que você está sentindo. Deixe eles virem à tona, porque quanto mais a gente aceita e aprende a viver com aquela dor, mais rápido você também consegue, digamos que, voltar à sua rotina. Não que a vida volte a ser como antes, porque nunca vai ser como antes, mas você vai ver que você vai conseguir tirar algo bom de todo esse processo desafiador. Então eu sinto que eu me tornei muito mais madura, que eu descobri realmente o meu desejo de ser mãe. Porque talvez alguém que passou por uma, duas, três perdas gestacionais passe por aquilo e pense: mas eu não quero isso pra mim, não quero ser mãe de verdade. E desista dessa caminhada. Mas para mim, a perda gestacional foi como mais um incentivo para que não. Realmente eu quero ser mãe, eu quero ter esse bebê. Então, assim, lutar e continuar ali na fé e fazendo o possível para que as coisas dessem certo no futuro próximo, e sim, até darem certo. Então, persistir, independente da situação, mesmo que seja difícil, porque é uma carga emocional muito grande que você carrega e às vezes você não tem com quem conversar, enfim, e acaba te deixando sobrecarregado. O que pode te ajudar nesse processo e que me ajudou foi, como eu falei, você deixar seus sentimentos virem, sentir o que você precisa sentir. Então, chorar, não sei, rir. Eu lembro que eu assisti bastante vídeos aqui no YouTube sobre pessoas que tiveram que passaram por situações parecidas. Procurei entender mais sobre o aborto espontâneo. E muitas vezes a gente vai, claro, assim, tem explicação científica. Às vezes o feto ali, o embrião, não era um embrião que ia sobreviver à gravidez inteira. Então o seu corpo, ele identifica isso, que é por isso que ele interrompe a gravidez e, assim, o bebê, enfim, vai embora. Mas claro que quando a gente tá passando pelo momento, a gente não quer saber disso, a gente não quer saber que é algo normal, natural do nosso corpo a ser feito. A gente só quer estar ali com o bebê no braço. Procure assistir vídeos, talvez, de pessoas que passaram por situações parecidas. Se você decidir se abrir, conte a amigos ou algum familiar, pessoas próximas que você pode confiar, que podem te dar um apoio, porque isso é extremamente importante. Dentro do meu processo de cura, eu escolhi não contar para muitas pessoas, mas eu sinto também que quando eu estava mais confortável com os meus sentimentos, com o acontecimento e a experiência em si, conversar com as pessoas e compartilhar minha experiência é o que tem me ajudado ainda mais a processar tudo o que aconteceu e a me sentir também orgulhosa de mim, de, apesar de ter passado por essa dificuldade, por esse desafio, eu ainda estar buscando forças para ajudar e compartilhar e partilhar isso com outras pessoas que talvez tenham passado por experiências similares ou que venham a passar e eu ainda nem sei, enfim. Então, assistir também no Instagram, enfim, eu segui uma amiga em específico que ela passou por a mesma situação que eu e ela resolveu compartilhar no Instagram. Não tô dizendo que você precisa compartilhar nas redes sociais, mas saber que alguém próximo do meu círculo passou por algo tão desafiador e tão parecido quanto eu, me fez me sentir menos sozinha. Então procure alguma comunidade, procure uma pessoa que possa realmente te ouvir e te ajudar nesse processo. E um dos pontos mais importantes que que vão te ajudar é você filtrar comentários desnecessários. Porque o que mais existe nesse mundo são pessoas desnecessárias. E quando a gente foi no médico ver o primeiro bebê que não foi pra frente aqui no mundo terreno, a médica virou pra mim e ela foi super, assim, super direta e isso aqui é normal, isso acontece, não tem nada que eu possa fazer. Assim, tem comentários que você pode evitar falar pra uma pessoa. Você sabe que aquilo, por mais normal e comum que seja, que vai ferir o outro. E talvez não seja como, assim, talvez a médica já esteja tão acostumada, mas existe uma forma de você passar, de comunicar uma mensagem para o paciente, para uma outra pessoa. E talvez tenham pessoas
comentando, ai, mas foi tão no início, não deu nem tempo de sentir, e assim, não tem como alguém chegar pra você e dizer a forma com que você vai sentir, o quão correto é o sentimento que você tá sentindo ou não. E pra mim, me reconhecer como mãe de anjo também foi muito importante. Saber que realmente eu amei aquele ser e ainda amo aquele ser, apesar de não ter aquele ser aqui comigo no momento. Então, aquele ser pra mim vai ser, aqueles seres vão ser como anjos da guarda. Então, não deixe ninguém limitar a forma com que você deve se sentir por conta de um aborto. O quão desafiador uma perda gestacional ou pode ser, só porque aquela pessoa acha que não é nada demais. Mas não é nada demais até alguém passar por isso. Então, eu espero que você se sinta acolhida, abraçada, e que se você venha passar por algo desse tipo, se você esteja passando, que você saiba que você não está sozinha. Não está sozinha, somos muitas, somos várias que passamos por isso e que podemos ajudar e apoiar umas às outras, mesmo que distantes. Se você está esperando por uma gravidez após uma perda ou está no processo já de estar grávida após uma perda gestacional, lembre-se sempre que a sua história é única e importante. O seu medo, a sua angústia faz total sentido e busque alternativas para eles, para poder lidar. Busque uma meditação, busque uma leitura, formas de acalmar o seu corpo e a sua mente para lidar com essa gravidez. E lembre-se que você não está sozinha, que estamos juntas nessas e aqui o meu canal, as mensagens estarão sempre abertas se você precisar conversar. Realmente eu espero que você não precise passar por isso, mas se você passou ou está passando, saiba que você é uma vitoriosa, que você é ainda mais poderosa pelo fato de você estar vencendo esta batalha. Porque nem tudo, assim, os desafios vêm, mas eles são passageiros. E por mais que doa agora, amanhã vai doer menos, daqui a um ano vai doer ainda menos. E você não precisa esquecer deles, mas você aceitando e reconhecendo a mudança que eles vão fazer na sua vida, que vão fazer em quem você é, para que você se torne uma pessoa ainda melhor, é o mais importante. Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos vídeos.